Sejam bem-vindos ao Grupo Fisiowork Educação em Saúde e Movimento. Meu nome é Aniele Rodrigues e eu sou fisioterapeuta. No vídeo de hoje vamos dar continuidade falando sobre o processo de reabilitação cardiovascular, que é composto por 4 fases, e hoje vamos falar sobre as 2 primeiras fases do programa. Na fase 1 da reabilitação, que ocorre nos hospitais, até o momento da alta, onde é dado início aos exercícios e ao trabalho de educação em saúde desses pacientes. Tem como principais objetivos prevenir a perda da capacidade física, evitar os efeitos de repouso prolongado, quadros depressivos, complicações respiratórias e tromboembólicas, facilitar o processo de alta e reduzir ao máximo o tempo de internação, além de orientar o paciente e os familiares. São realizados exercícios de baixa intensidade, podendo iniciar de forma passiva até o momento em que o paciente esteja apto para deambulação de forma progressiva, com o principal objetivo de trabalhar a movimentação precoce, imediatamente após a estabilização do quadro. É realizado um forte trabalho relacionado a orientações desses pacientes, tanto repassando informações quanto à doença, quanto à importância de controlar os fatores de risco. São realizados atendimentos de 2 a 3 vezes ao dia, com duração média de 20 a 30 minutos e com progressão de 1 a 4 METs. Em relação ao quadro clínico que os pacientes apresentam, recomenda-se que o início do programa de reabilitação ocorra o quanto antes, dentro das seguintes indicações. Nos casos de síndromes coronarianas agudas, recomenda-se depois das 24 a 48 horas, com ausência dos sintomas. Nos casos de insuficiência cardíaca, depois da melhora da dispneia, iniciando com exercícios suaves e deambulação assim que o paciente tenha condições. Nos casos de cirurgias cardíacas, ainda no período pré-operatório, recomenda-se um programa de exercícios tanto respiratórios, quanto de reforço muscular global, quanto alongamentos, tudo conforme a tolerância de cada paciente. Seguindo isso, no período pós-operatório, que é de extrema importância porque vai proporcionar uma redução significativa de complicação, arritmia, tempo de internação, depois do procedimento cirúrgico. É indicada a suspensão imediata do programa quando os pacientes apresentarem importante fadiga, tontura, confusão mental, cianose, dispneia, náuseas, vômito, angina, taquicardia, alteração no eletrocardiograma ou no ecocardiograma, aumento da pressão arterial acima de 20 mm de mercúrio, hipo ou hipertensão, bradicardia ou ainda quando vocês não tiverem os equipamentos necessários para monitorização. É complexo o processo de recomendação dos exercícios ainda no período hospitalar, o momento certo de iniciar o programa de exercícios. Por isso, é importante realizar uma boa avaliação, determinando desde exercícios passivos e ativos a caminhadas de intensidade leve que serão progredidas conforme cada paciente, até o período de alta hospitalar. Então vamos começar a falar sobre a fase 2. Nessa fase, o paciente está em transição de um período de doença mais grave para o processo de recuperação. É necessário acompanhamento individualizado para dar início à prática das suas atividades. A duração da fase 2 é variável, dependendo de cada paciente, mas em média 3 meses, e recomenda-se a realização de 3 a 5 sessões semanais. Tem como principais objetivos melhorar a capacidade funcional e pulmonar, trabalhar e modificar os fatores de risco, melhorar a autoconfiança e o quadro físico em geral dos pacientes, tornando as atividades de vida diária mais fáceis, em relação à intensidade dos exercícios também, auxiliar na introdução de hábitos saudáveis, melhorar a qualidade de vida e trabalhar muito a questão de conscientização sobre a prática regular de exercício físico. É importante salientar que na fase 2, a fase 2 também é indicada para pacientes que não necessariamente tiveram um processo de internação, mas também para pacientes que apresentam hipertensão arterial sistêmica, fatores de risco para doença arterial coronariana e outras doenças cardiovasculares. Os exercícios são indicados ainda de baixa intensidade e impacto para que os pacientes se adaptem a esse período pós-internação e também para prevenir algumas lesões. Deve conter no programa de exercícios da fase 2, primeiramente exercício aeróbico, com duração média de 30 minutos e intensidade ajustável de acordo com o quadro, os riscos e o objetivo de cada paciente, sendo realizada uma boa avaliação, neste caso um exercício de esforço, como por exemplo um teste ergométrico ou cardiopulmonar para avaliação da questão eletrocardiográfica, capacidade física, resposta cronotrópica e pressórica ao esforço, são extremamente importantes, permitindo conhecer melhor cada paciente e tornando individual a prescrição. Sobre a intensidade do exercício aeróbico ainda se discute muito. Se sabe que exercícios mais intensos são os mais eficazes, principalmente na melhora da resistência à insulina, na redução da pressão arterial e do peso corporal.
é recomendado que se utilize 60% a 80% da frequência cardíaca máxima, alcançada no teste ergométrico, para a prática dos exercícios, ou ainda 50% a 70% da frequência cardíaca de reserva. É importante salientar, nas primeiras sessões é importante executar os exercícios em um limite inferior da prescrição, para que ocorra uma progressão conforme a necessidade de cada paciente, né? E conforme vai aumentando o número de sessões. Outro ponto importante, exercícios de resistência. Os exercícios de fortalecimento muscular devem ser iniciados gradativamente com carga leve, progredindo gradativamente conforme cada paciente, né? E é importante salientar que nessa fase os objetivos são se familiarizar com o exercício, com as cargas, estar realizando os exercícios com uma boa postura, de uma forma correta, né? E a progressão ela vai ser gradual. Orienta-se que as repetições sejam de 6 a 15 por grupo muscular e intervalos de 30 segundos a 1 minuto. E por último, os exercícios de flexibilidade, né? Os alongamentos devem ser realizados de maneira progressiva e sem desconfortos, sempre respeitando as limitações de cada paciente, né? Principalmente pela questão musculoesquelética. Podem ser realizados no começo e principalmente no final das sessões de reabilitação. Então, hoje trouxemos mais informações sobre as fases da reabilitação cardiovascular, falamos sobre a fase 1 e 2 e no nosso próximo vídeo a gente vai falar da fase 3 e 4. Então, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueçam de acessar o nosso site www.physiowork.com.br, ver todos os nossos e-books, cursos, pós-graduações e todos os conteúdos que a gente tem, certo? Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima. Um grande abraço!